Esse canal tem o apoio da Twizy Travel. Quer fazer intercâmbio? Entre em contato hoje mesmo. Mencione que assistiu esse vídeo e ganhe um desconto especial no seu pacote de intercâmbio. Que calor do inferno! Como que faz você ficar suando com 20 graus? 20 graus aqui é insuportável de quente. Insuportável. Muito que bem, vocês acharam que não ia ter vídeo todos os dias em junho, não consigo falar. Em junho, certo? Eu também achei que não ia ter vídeo todos os dias em junho, mas eu decidi fazer atrasada. Então estamos começando no dia 5. Dia 5, super atrasados, estamos começando este projeto de vídeo todo dia em junho. E como eu comecei atrasada, ele vai então até dia 5 de julho. Link, não. Não. Coisa feia da... Link, coisa feia. Não. E lembrando que o projeto de vídeo todos os dias é dia da semana, tá? Então não tem vídeo no final de semana. Não adianta vocês virem que amanhã não vai ter vídeo. É só dia de semana, então vai ser no total acho que 20 vídeos, contando aí do dia 5 até o próximo dia 5. Pra começar, então, eu decidi contar pra vocês como é que estão as coisas por aqui, dar uns updates, né, porque muita gente também pediu pra falar um pouquinho sobre como tá aqui no Canadá, a questão da reabertura, vou falar um pouquinho da minha vida pessoal também, então vamos conversar. Bom, então falando um pouquinho de como é que tá aqui no Canadá, eu só posso falar de BC porque é onde eu moro. Eu não sei como tá as outras províncias, eu confesso que eu não tenho acompanhado muito as notícias por conta de que, né, já tá um pouco difícil acompanhar as notícias do Brasil, não é mesmo? Dá vontade de morrer. Então eu tô tentando evitar um pouco, assim, ficar acompanhando o que tá acontecendo. Mas aqui em BC a gente tá indo muito bem. Então a reabertura começou umas 3 semanas atrás. Peraí que tem pelo de link entrando no meu olho. A gente tá em processo de reabertura, né? Então a gente tá na fase 2 da reabertura já faz umas 3 semanas, 2 semanas, não sei, faz um tempinho já. E tá indo super bem, não estamos tendo nenhum grande aumento de casos, assim, o que é muito bom. Quase tudo já está reaberto, pelo menos assim, lojas, restaurantes, a maioria já tá reaberto. Eu sei que o que não abriu ainda são bares, baladas, academias, esse tipo de lugar não abriu ainda, não tem previsão, porque são lugares que é muito difícil de você manter o distanciamento, né, de você manter ali uma certa higienização todo o tempo. Então são lugares que eles ainda estão vendo como é que vai ser para reabrir, mas no geral as lojas já estão reabrindo. A IKEA, por exemplo, que estava fechada, reabriu nesse final de semana, já tinha fila pra entrar na IKEA. Eu queria muito, inclusive, na IKEA, porque eu preciso comprar novas toalhas e tapetes de banheiro, mas ainda não fui, porque eu sabia que ia estar uma zona, né? Então eu falei, vou esperar um pouco. A gente tem percebido, assim, que mesmo com a reabertura, as pessoas não estão saindo muito, tipo, as pessoas estão saindo na rua, mas você percebe que não tá tudo lotado, mesmo em dias de sol. A gente tá tendo dias lindos aqui em Vancouver, dias de sol, tipo, tá um céu azul lindo agora, tá um puta calor, mas mesmo assim a gente não tá vendo, tipo, a quantidade de pessoas que estaria na rua normalmente, sabe? Ainda tá um pouco menos, assim, as pessoas ainda estão evitando ficar saindo o tempo todo, né? Ficar saindo, assim, sem necessidade, né, o tempo todo. E quando a gente sai, a gente percebe que as pessoas estão levando a sério, assim, sabe? Mesmo com o final da quarentena, ainda existem regras que a gente precisa seguir, principalmente o distanciamento social, então evitar ficar muito perto das pessoas. E eu vejo que nos parques as pessoas estão super respeitando isso. Você vê a galera realmente ali em grupos pequenos e respeitando a distância um do outro. A gente foi num parque esses dias e tinha tipo uma trilhazinha assim, as pessoas estavam esperando tipo uma por vez pra passar na trilhazinha, pra não passar todo mundo junto, porque era um lugar que se você fosse passar 2 pessoas por vez, elas iam ficar muito próximas uma da outra, então as pessoas estavam dando ali um tempo pra todo mundo meio que passar com calma. A gente viu acontecendo um casamento a céu aberto no parque, para poucas pessoas, e as pessoas também estavam bem distantes umas das outras, então as pessoas estão se adaptando a essa nova realidade, né, a esse novo normal, enquanto a gente não tem uma vacina.
Os mercados, né, lugares fechados assim, estão exigindo que as pessoas, estão pedindo que as pessoas usem máscara, então eu percebo bastante gente usando, não todo mundo, mas bastante gente está usando máscara em lugares fechados, tipo mercados. Eu ainda não fui em nenhuma loja, não senti necessidade de ir, né, tipo ambiente fechado assim, tipo shopping, que estão reabrindo, né, já tem bastante loja que tá aberta. Não senti vontade de ir, necessidade de ir, então não fui ainda. Os restaurantes estão operando de uma maneira bem diferente. A gente foi no restaurante e eles estão recebendo menos pessoas por vez, todo mundo trabalhando de máscara, luva e sentando as pessoas bem longe uma das outras, sabe? Então tentando manter o máximo de distância ali entre os clientes para que fique mais seguro para todo mundo. E além disso, claro que BC também tá fazendo aquele procedimento de tracing and testing, né? Então, por exemplo, quando alguém testa positivo, eles já vão atrás de todas as pessoas com quem essa pessoa teve contato para testar todo mundo. Então fazer esse trabalho é uma coisa muito importante, porque você consegue testar as pessoas antes mesmo de, sei lá, elas apresentarem sintomas, sabe? Você tá controlando ali a coisa antes de dar ruim, sabe? Prevenindo ao invés de remediando, que deveria ser o melhor caminho, deveria ser o caminho que todos os países estão seguindo, não é mesmo? Então a gente tá num processo de reabertura aqui em BC que tá sendo bem positivo. Por enquanto não tem previsão de reabertura para pessoas virem de fora para cá, né, internacional, tirando pessoas que já têm visto. Então, por exemplo, a gente tinha amigos que têm visto de trabalho aqui e eles foram pro Brasil viajar e ficaram presos no Brasil, bem no meio dessa época de pandemia, porque eles chegaram e na semana seguinte já começou o Canadá fechou a fronteira. Então eles ficaram presos no Brasil por 2 meses, e eles voltaram agora, conseguiram voltar, foi super difícil conseguir voo, foi toda uma história. Mas eles conseguiram voltar e eles estão tendo que seguir uma quarentena muito rígida, eles não podem nem assim sair na porta do apartamento deles, eles têm que ficar dentro de casa por 15 dias, não podem nem ir no mercado, porque o Canadá realmente está vigiando esses casos, né, de pessoas que estão chegando de fora, mas por enquanto assim eles não têm previsão para abrir as fronteiras, né, então a gente tem que continuar observando aí nos próximos meses, nas próximas semanas, como que vai ser. A maioria dos nossos amigos, só pra vocês terem uma ideia de como é que tá aqui, né, a situação, a maioria dos nossos amigos continua trabalhando em casa, então as empresas que estão chamando as pessoas para voltarem a trabalhar são empresas mais específicas que não tem como, né, as pessoas trabalharem de casa. A gente tem, por exemplo, uma amiga que trabalha na Sephora e ela voltou a trabalhar, mas eles estão com um esquema completamente diferente agora. Não tem mais as maquiagens pra você testar, né, que tinha antes as maquiagens ali pra você passar, né, testar a cor e etc. Não tem mais isso, nunca foi uma coisa muito higiênica na verdade, né, mas agora, com essa loucura que a gente vai ter a partir de agora, né, com essa paranoia que a gente vai ter em relação a vírus, tenho certeza que quase todo mundo, porque eu já tô paranoica, não tem mais esse negócio de testar, não tem mais os serviços que eles tinham na loja de fazer maquiagem nas pessoas, então todo mundo trabalhando com máscara, menos pessoas por vez dentro da loja, então eles estão assim, menos funcionários também, né? Então, as pessoas que estão voltando a trabalhar agora, pelo menos do nosso círculo, né, de amizades, elas estão com horários bem reduzidos e bastante restrição, assim, no trabalho. Mas a maioria dos nossos amigos continua trabalhando de casa, né? Os que têm um emprego que permite trabalhar de casa, a maioria continua trabalhando de casa e não tem previsão de voltar para o escritório tão cedo. O transporte público aqui, né, os ônibus ficaram sem cobrar durante esse tempo de pandemia, exatamente para ajudar, né, porque as pessoas que precisam trabalhar para não terem que se preocupar com esse gasto, né, do transporte público, mas agora eles já vão voltar a cobrar. No mercado, por exemplo, que a gente faz compras, quando a gente compra pela internet e vai lá buscar, tem uma taxinha de $5 e eles não estavam cobrando também durante essa fase de pandemia, além de estarem pagando mais para os funcionários, né. Então, uma coisa que eu achei bem legal, mas agora eles vão voltar a cobrar, acho que já voltaram a cobrar essa taxinha de $5 para quando você compra pela internet e vai no mercado buscar. Mercado é uma coisa que eu tenho certeza que eu vou continuar comprando online, porque eu não vejo necessidade de ir lá, a não sei que seja pra pegar uma coisa rápida, sabe? No geral, assim, a gente tá preferindo comprar as coisas pela internet, eu acho mais seguro, mais prático também. Como eu falei pra vocês, eu não tô por dentro do que tá acontecendo no resto do país, então, inclusive, se você mora em outra província, deixa aqui nos comentários como que tá sendo, né, o processo de reabertura, como é que estão sendo aí essas medidas novas, né, de segurança e de saúde pública aí na sua província, na sua cidade que você mora. E se você mora no Brasil também, deixa aqui nos comentários como é que tá a situação na sua cidade. Eu confesso que eu sempre fui uma pessoa muito positiva, assim, em relação ao Brasil, sabe?
Eu nunca fui aquela pessoa que, tipo, nossa, eu odeio o Brasil. Eu não fui morar fora porque eu odiava o Brasil. Pelo contrário, né? Eu fui morar fora porque eu conheci um boy. Então eu nunca fui aquela pessoa que, eu quero ir embora, eu odeio o Brasil. Nunca fui esse tipo de pessoa. Sempre fui muito positiva em relação ao Brasil. Sempre fui aquele tipo de pessoa que fala, não, a gente tem que apoiar, a gente tem que acreditar que as coisas vão melhorar e etc. Mas eu confesso pra vocês que desde que começou a pandemia, vendo aí como é que estão as coisas, né, a diferença gritante aí, o abismo entre os dois países, foi a primeira vez que eu dei assim, graças a Deus, de não estar no Brasil, que é uma coisa que eu normalmente nunca penso, nunca senti isso, mas eu venho sentindo isso desde o começo da pandemia, do tipo, mano, ainda bem que a gente veio pra cá, ainda bem que a gente é residente aqui, porque a situação está muito triste, porque quando a gente saiu da Austrália e foi pro Brasil, a gente chegou a cogitar ficar alguns anos no Brasil, porque quando a gente começou a abrir a empresa lá, né, a gente tem o escritório lá em São Paulo, tá todo mundo trabalhando em casa, mas tem o escritório de São Paulo e tal, então a gente cogitou alugar um apartamento e ficar no Brasil por algum tempo, né, por uns 3, 4 anos e depois vir pro Canadá. Mas agora, observando toda a situação, né, eu fico pensando, nossa, ainda bem que a gente não fez isso, ainda bem que a gente veio, porque eu, sinceramente, não ia querer estar aí nessa época. Desculpa quem tá aí, mas eu não ia querer, não. O que é uma pena, né? O que é muito triste, porque essa falta de liderança num momento tão delicado, né? Numa crise tão delicada que a gente tá vivendo, o mundo inteiro tá vivendo. Quem tá sendo mais afetado com tudo isso, obviamente, são as pessoas pobres, as pessoas pretas. E é muito triste ver os números, ver a coisa acontecendo e não ter uma esperança de que as coisas vão melhorar, porque simplesmente não tem um governo sério o suficiente para chegar e falar, vamos resolver este negócio. Aqui no Canadá, desde o começo da pandemia, todos os dias o Trudeau vai na TV, faz pronunciamentos para a população, fala com as pessoas, reconhece a gravidade da situação, não para causar pânico, e sim para que as pessoas saibam que elas precisam levar a sério, né? Se o seu próprio governante não leva a sério, como que você vai levar a sério uma situação? Então, o Trudeau vai na TV todos os dias, faz pronunciamentos desde o começo da pandemia. Ele estava trabalhando de casa, eu acho que inclusive ainda está trabalhando de casa desde o começo também, porque ele é o exemplo, então ele tem que dar o exemplo, ele é o líder da nação. E infelizmente não é o que a gente está tendo no Brasil, o que é um pouco desesperador. E eu fico muito triste até porque é uma coisa que coloca o Brasil muito atrás de todos os outros países, né? Enquanto o mundo inteiro tá entrando numa fase agora de reabertura, né? Numa fase de vamos ver quais vão ser os próximos passos, quem que vai abrir as portas pro brasileiro? Quem vai querer abrir as portas pro Brasil, sabe? É uma coisa que eu até comentei no Twitter esses dias, né? O mundo nesse momento é uma salinha de escola, uma sala de crianças. E aí todo mundo pegou piolho, entendeu? Aí as crianças foram pra casa, se trataram, fizeram o que precisava fazer. E o Brasil é aquele coleguinha que não tratou o piolho, entendeu? E aí quem que vai convidar o Brasil pra passear? Quem que vai convidar o Brasil pra dar um rolê no recreio? Então é uma situação muito triste, o abismo entre os dois países, entre a maneira que a coisa está sendo governada é extremamente triste. E não é falta de dinheiro, o Brasil é um país cheio de recursos, mas é um país que tem uma desigualdade absurda, né? Então o Brasil não é um país pobre, é um país desigual. Enfim, esse nem era o assunto do vídeo, mas, né, às vezes a gente fica puto e fica um pouco difícil segurar o desespero. Mas só queria mesmo passar essas atualizações pra vocês, falar como é que tá a situação por aqui. A gente tá agora no verão, acho que já começou o verão, né? Junho começa o verão, então estamos com um período agora que eu confesso que tá um pouco mais calor do que eu gostaria. No mês que vem a gente tem que se mudar, vai acabar o contrato de aluguel aqui, então eu vou contar pra vocês no próximo vídeo como que tá sendo essa busca aí dos apartamentos. A gente foi visitar algumas coisas, tem algumas imagens pra mostrar pra vocês. Mas spoiler, está sendo desesperador e eu conto depois no próximo vídeo por quê. Então é isso, vocês podem esperar vlogs nessas próximas 4 semanas, né, que a gente vai ter vídeo todos os dias da semana. Vai ter vlogs, vai ter vídeo sobre a mudança, a gente vai começar a organizar as coisas pra mudar, mesmo que a gente ainda não tenha pra onde mudar. Vou mostrar pra vocês a busca dos apartamentos, vou atualizando, né, vocês em relação a isso. E a gente vai pegar a primeira semana de julho, que é o Canada Day. Então é feriado aqui, não sei o que a gente vai fazer.
Não vão ter comemorações de Canada Day, né, por conta do coronavírus, mas talvez a gente tente acampar ou fazer alguma coisa desse tipo. Mas eu vou atualizando vocês, então, ao longo aí dos próximos dias, e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, e essa daqui vai tosar, porque como ela tá peluda, a gente conseguiu marcar tosa pra ela, mas só tinha pra final de semana agora. A gente marcou umas 3 semanas atrás. Né, Cissa? Finalmente vai tosar, meu anjo.